Há dias em que uma pessoa olha para a própria vida e sente que está fazendo tudo certo, mas nada avança. Os mesmos obstáculos aparecem com roupas diferentes. As mesmas emoções retornam sem pedir permissão. O ambiente parece pesado, silencioso e limitador. Como continuar acreditando em mudança quando tudo ao redor parece confirmar exatamente aquilo que mais causa dor? Pouca gente percebe que o maior poder de influência nem sempre chega através de palavras ou acontecimentos. Ele se infiltra pelos detalhes que parecem insignificantes. Uma conversa repetida diariamente pode moldar destinos. Um hábito cultivado por anos pode definir caminhos. E se aquilo que cerca alguém estivesse ensinando silenciosamente o que esperar da vida todos os dias? Nas lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard, uma verdade sempre chamou atenção de maneira profunda. A consciência absorve muito mais do que imagina absorver. Aquilo que recebe atenção constante ganha força interior. Aquilo que ganha força interior começa a parecer natural. E aquilo que parece natural acaba sendo aceito como realidade. Quantas limitações nasceram apenas dessa aceitação invisível? Uma pessoa pode viver em uma casa cheia de espelhos sem perceber que todos refletem a mesma imagem antiga. Cada crítica ouvida reforça uma identidade desgastada. Cada lembrança dolorosa fortalece uma versão limitada. Cada expectativa negativa se torna uma lente permanente. Mas será que o espelho cria a imagem refletida ou apenas devolve aquilo que já está diante dele? A maioria das pessoas tenta mudar resultados externos enquanto permanece mergulhada nos mesmos estímulos internos. Troca de emprego, muda de cidade, altera rotinas. Ainda assim carrega a mesma interpretação da realidade. O cenário muda, mas o estado de consciência permanece. Como esperar uma colheita diferente mantendo intactas as sementes emocionais plantadas todos os dias? Existe uma razão pela qual certos ambientes inspiram expansão enquanto outros parecem roubar energia sem explicação. Tudo transmite uma mensagem para a mente consciente. Tudo comunica uma expectativa para o mundo interior. Livros, conversas, imagens, lembranças e companhias influenciam. O que aconteceria se alguém observasse cuidadosamente aquilo que alimenta a própria consciência diariamente? Talvez a pergunta mais importante não seja sobre sorte. Talvez também não seja sobre talento ou oportunidade. A verdadeira questão pode estar muito mais próxima. O ambiente está fortalecendo a identidade desejada ou está alimentando a versão que deseja permanecer? Quando essa pergunta recebe uma resposta honesta, algo profundo começa a mudar dentro de quem a escuta. Uma nuvem atravessa o céu sem esforço aparente. Ela não cria o vento que a conduz pelo horizonte. Também não escolhe cada direção que percorre. Ainda assim, acaba chegando a lugares específicos. A consciência humana funciona de forma semelhante. Ela absorve influências invisíveis continuamente. E essas influências ajudam a definir sua trajetória. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, a imaginação nunca parece separada do ambiente interno. Aquilo que uma pessoa contempla repetidamente ganha vida. Aquilo que ganha vida emocional busca a expressão concreta. Por isso, estados mentais importam mais do que circunstâncias. Uma nuvem escura pode esconder o sol temporariamente, mas jamais consegue apagar sua existência verdadeira. Joe Dispenza costuma explicar que o cérebro aprende padrões. Com o tempo, pensamentos repetidos parecem fatos absolutos. O corpo passa a responder como se fossem verdades. O medo produz mais medo quando encontra alimento constante. A dúvida produz mais dúvida quando recebe atenção diária. Quantas crenças foram aceitas apenas porque estiveram presentes por tempo suficiente para parecerem naturais? A maioria vive observando as nuvens e não o céu. Fixa os olhos nos problemas e esquece a consciência. Contempla os efeitos e ignora as causas profundas. Reage ao mundo sem perceber o próprio poder criador. Então os mesmos resultados continuam se repetindo. Como algo diferente poderia surgir externamente se o estado interior continua exatamente igual? Neville Goddard ensinava que assumir um estado é muito mais poderoso do que desejar uma mudança. O desejo observa a distância entre o agora e o sonho. A assunção dissolve essa distância silenciosamente. Ela faz a mente habitar uma nova realidade. E se o verdadeiro bloqueio nunca tivesse sido externo, mas apenas uma nuvem passageira diante da visão? Existe uma diferença profunda entre observar limitações e fazer delas uma identidade permanente. Uma nuvem pode parecer gigantesca quando está próxima, mas vista de uma altitude maior, torna-se pequena. A consciência elevada altera completamente a perspectiva.
O problema mudou ou apenas o observador mudou? Essa pergunta tem transformado vidas há gerações. Quando alguém começa a selecionar melhor suas influências, uma mudança sutil inicia dentro da própria percepção. Certas conversas deixam de parecer normais. Certos pensamentos deixam de parecer verdadeiros. Certos medos perdem a autoridade que possuíam. E pouco a pouco as nuvens começam a se dispersar, revelando algo que sempre esteve presente por trás delas. As lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville apontam para uma verdade frequentemente ignorada. A realidade visível costuma ser o último estágio do processo. Antes dela existe um estado assumido internamente. Antes do resultado existe uma identidade silenciosa. Antes da colheita existe uma convicção cultivada. Quantas pessoas tentam mudar frutos sem tocar nas raízes? É por isso que certos ambientes exercem tanta influência. Eles não mudam apenas pensamentos superficiais. Eles reforçam estados emocionais continuamente. Uma companhia pessimista pode alimentar escassez. Uma rotina baseada em medo fortalece insegurança. Uma nuvem observada diariamente parece permanente, mesmo quando está destinada a desaparecer. Provérbios capítulo 13, versículo 20, declara algo poderoso. Aquele que anda com o sábio será sábio. A sabedoria aqui não fala apenas de conhecimento. Ela aponta para influência, convivência e absorção. Aquilo que permanece próximo molda percepções internas. Aquilo que molda percepções acaba moldando escolhas. Aquilo que molda escolhas inevitavelmente molda destinos. O mesmo versículo continua trazendo um alerta profundo. Mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Não se trata de condenação ou julgamento humano. Trata-se da consequência natural das influências constantes. Toda consciência é afetada pelo que alimenta. Toda mente floresce ou enfraquece conforme sua nutrição. O que está sendo alimentado diariamente neste momento? Neville Goddard ensinava que o mundo exterior reflete estados internos assumidos repetidamente. Por isso a seleção de influências é tão importante. Ela protege a visão antes que ela amadureça. Ela fortalece a fé antes do resultado aparecer. Ela impede que nuvens temporárias pareçam permanentes. E isso muda completamente a jornada de manifestação. Talvez alguém ouvindo estas palavras reconheça algo agora. Talvez exista uma conversa recorrente drenando esperança. Talvez exista um ambiente reforçando limitações antigas. Talvez exista uma narrativa sendo aceita sem questionamento. Se essa percepção fizer sentido, vale registrá-la nos comentários. Outras pessoas podem se identificar profundamente com isso. E uma reflexão compartilhada pode iluminar muitos caminhos. Existe uma razão para mensagens como esta encontrarem pessoas. Nem sempre porque trazem algo novo. Muitas vezes porque lembram algo esquecido. Se esta compreensão estiver gerando clareza interior, a inscrição no canal ajuda a manter esse contato constante. E compartilhar esta mensagem pode alcançar alguém cercado por nuvens que já deveriam ter deixado seu céu. Provérbios capítulo 13, versículo 20 continua revelando algo que vai muito além da simples escolha de companhias. A expressão anda com os sábios merece atenção cuidadosa. Andar significa conviver, observar e absorver continuamente. Significa permanecer próximo de uma determinada frequência. Significa permitir que uma visão de mundo influencie outra. O que está sendo absorvido sem que haja percepção consciente. Nas lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville, a consciência nunca permanece neutra por muito tempo. Ela está sempre assumindo alguma identidade silenciosamente. Está sempre aceitando alguma versão da realidade. Está sempre se alinhando a alguma expectativa. Por isso a convivência exerce tanto impacto. Ela oferece estados mentais prontos para serem assumidos. Quando Provérbios fala sobre sabedoria, existe uma camada profunda. Sabedoria não é apenas acumular informações intelectuais. É enxergar além das aparências momentâneas. É reconhecer o invisível antes do visível. É permanecer firme mesmo quando as nuvens aumentam. É lembrar que o céu continua existindo acima delas. Quantas decisões mudariam se essa consciência estivesse presente? A maioria das pessoas tenta mudar resultados externos rapidamente, mas raramente observa os estados que alimenta diariamente. Alguém cercado por medo tende a normalizar o medo. Alguém cercado por escassez tende a normalizar a escassez. Alguém cercado por possibilidades começa a enxergar possibilidades. Não porque o mundo mudou imediatamente, mas porque a percepção começou a mudar primeiro.
Essa é uma das razões pelas quais Neville insistia tanto na importância de sentir o estado desejado antecipadamente. A consciência não responde apenas ao que vê. Ela responde ao que aceita como verdadeiro internamente. Uma nuvem não determina o clima para sempre. Ela apenas passa diante de algo muito maior. E a identidade assumida funciona da mesma maneira. Talvez a pergunta mais transformadora seja esta: quem uma pessoa está se tornando através das influências atuais? A versão mais elevada de si mesmo está sendo fortalecida? Ou antigas limitações continuam recebendo alimento diário? Essa resposta pode explicar mais sobre a realidade atual do que anos inteiros tentando encontrar culpados externos. A transformação começa onde a responsabilidade é aceita. Se esta reflexão despertou uma nova percepção interior, vale escrever nos comentários qual influência mais impacta a vida. Muitas respostas podem ajudar outras pessoas a enxergar também. A inscrição no canal mantém esse tipo de ensinamento presente. E compartilhar esta mensagem pode alcançar alguém agora mesmo que acredita estar preso por circunstâncias imutáveis. Às vezes basta uma nova compreensão para abrir todo um horizonte. Quando uma pessoa compreende que as influências moldam estados, uma nova responsabilidade surge de forma inevitável. Já não parece sensato alimentar diariamente aquilo que machuca. Já não parece natural reforçar crenças que enfraquecem. A atenção passa a ser vista como um recurso precioso. Cada pensamento acolhido ganha importância diferente. Cada influência começa a ser escolhida com mais consciência. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, a mudança verdadeira não começa na circunstância externa. Ela começa na decisão de ocupar um novo estado. Essa decisão parece simples para quem observa de fora, mas representa uma revolução silenciosa internamente, porque exige abandonar antigas interpretações da realidade. E isso nem sempre é confortável no início. Imagine alguém cercado durante anos por mensagens negativas. Todos os dias ouvindo que sonhos são impossíveis. Todos os dias reforçando limitações como verdades absolutas. Então essa pessoa decide mudar sua nutrição mental. Novos livros entram em sua rotina diária. Novas ideias começam a ocupar espaço na consciência. E lentamente as nuvens começam a perder densidade. O curioso é que a realidade externa raramente muda primeiro. O que muda primeiro é a maneira de observá-la. O que parecia bloqueio começa a parecer aprendizado. O que parecia derrota começa a parecer redirecionamento. O que parecia impossível começa a parecer alcançável. Não porque os fatos desapareceram instantaneamente, mas porque uma nova identidade começou a nascer. Greg Braden costuma falar sobre coerência interna. Quando pensamentos, emoções e crenças se alinham, uma força diferente passa a operar na experiência humana. Neville descrevia isso através da assunção consciente. Ambos apontam para uma mesma direção essencial. A realidade responde ao estado predominante sustentado, e não apenas aos desejos declarados ocasionalmente. Talvez alguém esteja percebendo agora uma influência específica. Talvez exista uma nuvem ocupando espaço há tempo demais. Uma conversa repetida, uma lembrança alimentada diariamente, uma companhia que reforça uma versão limitada de si. O que aconteceria se essa influência perdesse autoridade hoje? O que mudaria nos próximos meses de vida? Essa pergunta merece uma reflexão sincera nos comentários. Se esta mensagem está trazendo clareza e fortalecimento interior, a inscrição no canal ajuda a continuar essa jornada consciente. Compartilhar este conteúdo também tem um propósito profundo. Muitas pessoas estão cercadas por nuvens sem perceber. Muitas acreditam que o problema está apenas no destino. Quando entendem o poder das influências, tudo começa a mudar. E uma única compreensão pode alterar completamente um futuro. Existe um momento silencioso na jornada humana em que a busca deixa de ser apenas por resultados. Ela se transforma em uma busca por compreensão. A pessoa já não quer apenas mudar circunstâncias. Ela deseja entender por que certas experiências se repetem. Deseja descobrir a origem invisível dos próprios caminhos. E é nesse ponto que uma verdade profunda começa a surgir. Nas lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville, a consciência não é apenas uma parte da experiência. Ela é o centro a partir do qual tudo é percebido. Quando a consciência muda, a interpretação muda. Quando a interpretação muda, as emoções mudam. Quando as emoções mudam, as escolhas mudam. E uma vida inteira pode seguir uma nova direção. Muitas pessoas acreditam que vivem reagindo ao mundo, mas raramente percebem que também estão criando respostas.
O corpo responde ao que a mente aceita como real. As emoções respondem ao significado atribuído aos fatos. O espírito responde ao estado predominante cultivado. Por isso corpo, mente e consciência caminham juntos. Nenhuma dessas dimensões atua completamente isolada. Uma nuvem pode parecer enorme quando observada de perto. Pode ocupar quase todo o campo de visão. Pode até dar a impressão de que o céu desapareceu. Mas a verdade continua existindo acima dela. O céu não foi reduzido pelas nuvens. Não perdeu sua grandeza por causa delas. Apenas deixou de ser percebido momentaneamente. O mesmo acontece com a identidade mais elevada. Ela continua presente mesmo durante períodos difíceis. Continua existindo durante dúvidas e incertezas. Continua intacta quando os resultados demoram a surgir. As nuvens passam, mas o céu permanece. As circunstâncias mudam, mas a consciência permanece. Quem seria alguém se parasse de se definir pelas nuvens? Talvez seja por isso que tantas transformações profundas começam quando uma pessoa muda sua observação interior. Ela deixa de se perguntar apenas sobre problemas e passa a investigar o estado que está alimentando. Deixa de lutar contra cada nuvem individualmente e começa a reconhecer a vastidão do próprio céu. Essa mudança altera tudo de maneira silenciosa. Se esta reflexão trouxe uma nova percepção, vale compartilhar nos comentários qual nuvem mais tentou limitar. Muitas histórias podem inspirar outras pessoas neste caminho. A inscrição no canal ajuda a fortalecer esse despertar contínuo. E compartilhar esta mensagem pode alcançar alguém agora mesmo que acredita ser definido pelas circunstâncias atuais. Às vezes a lembrança do céu é tudo o que alguém precisa. Há algo profundamente simbólico em observar as nuvens. Elas mudam de forma, de tamanho e de direção. Às vezes parecem anunciar tempestades intermináveis. Outras vezes desaparecem sem deixar qualquer vestígio. Nenhuma delas permanece para sempre no mesmo lugar. E talvez exista uma mensagem importante escondida nisso. As circunstâncias também não possuem permanência absoluta. Uma prática simples pode ajudar a tornar isso visível. Ao final de um dia comum, em um momento tranquilo, uma pessoa pode fechar os olhos por alguns instantes. Pode lembrar de uma preocupação que a acompanha. Pode visualizar essa preocupação como uma nuvem passageira. Sem luta, sem resistência e sem julgamento. Apenas observando-a atravessar o céu da consciência. Então algo ainda mais profundo pode acontecer. Atrás da nuvem imaginada existe um céu imenso. Esse céu não precisa ser criado ou conquistado. Ele já estava presente antes da nuvem surgir. Continua presente durante sua passagem silenciosa. E permanece presente depois que ela desaparece. O mesmo acontece com a verdadeira identidade interior. Nas lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville, o estado desejado não é algo distante a ser alcançado. É uma realidade interna a ser reconhecida. A paz não precisa esperar o problema terminar. A confiança não precisa esperar a prova aparecer. A abundância não precisa esperar a confirmação externa. Tudo começa quando a consciência assume uma nova posição. Se esta mensagem tocou algo verdadeiro no coração, vale escrever nos comentários qual nuvem está pronta para partir. Muitas pessoas carregam pesos semelhantes em silêncio. Uma única partilha sincera pode gerar esperança coletiva. A inscrição no canal ajuda a manter viva essa jornada. E compartilhar esta reflexão pode alcançar alguém hoje que está precisando exatamente desta compreensão. Talvez a maior ilusão da vida seja acreditar que uma nuvem tem poder para definir o céu. Da mesma forma, uma circunstância não define um destino. Um momento difícil não define uma identidade. Uma fase de escassez não define um futuro. Uma dúvida não define uma consciência. Aquilo que alguém é permanece maior que tudo isso. E quando finalmente se compreende essa verdade, algo extraordinário começa a florescer silenciosamente. Já não existe a necessidade de lutar contra cada sombra. Já não existe o impulso de temer cada mudança do clima. Surge uma confiança serena, profunda e estável. A confiança de quem reconhece a própria natureza. A confiança de quem lembra quem realmente é. Porque no fim, o que impulsiona ou trava uma vida não são apenas as pessoas, os lugares ou as situações. É o significado que a consciência aceita sobre tudo isso. As nuvens podem passar diante dos olhos inúmeras vezes, mas jamais possuem poder para apagar o céu. E da mesma forma, nenhuma circunstância pode apagar o poder criador de uma consciência que reconhece o próprio Eu Sou, porque a realidade mais elevada nunca esteve nas nuvens que passam,
mas na vastidão infinita que permanece quando elas se vão.